Ora, muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer à organização do Congresso ter permitido que este trabalho que realizamos seja apresentado no Congresso. É uma ideia que foi lançada e foi um desafio nas Jornadas do Núcleo em Viseu, em outubro passado, e constituímos uma equipa que compõe a Joana Deck Mota, a Rita Nortadas, a Conceição Escarigo e a Paula Lopes. E lançámos aos serviços de medicina interna, a muitos, o desafio de sabermos o que é que estava lá dentro num determinado dia. Foi a proposta que fizemos em Viseu, foi realizada, era supostamente para ser realizada em novembro, foi realizada em março, e o que é que no fundo a gente pretendia saber? Em primeiro lugar, esta avaliação ou este estudo não tem qualquer intervenção da indústria farmacêutica, fizemos com a exclusiva responsabilidade do Núcleo de Estudos de Diversos Méritos da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e com a chancela da própria Sociedade e do Núcleo. Todos conhecem este panorama, são dados do Observatório Nacional da Diabetes. A prevalência da diabetes em Portugal ronda os 13%. Nós tínhamos ideias que os internamentos, provavelmente em função do aumento da prevalência da diabetes, também estariam a aumentar, temos ideia disso. Todos falamos disso, falamos nos corredores, falamos em eventos científicos, mas não temos certezas. Cada um tinha por si um pouco, todos tínhamos ideias, resolvemos tirar a limpo naquilo que nos era possível e isto é um desafio de todos os dias, é um desafio constante, quer aos profissionais de saúde, quer às instituições, e foi isso que avançámos. Olhámos para o que havia por aí e, para além do observatório, há inúmera bibliografia sobre este tema, mas não especificamente sobre este tema. Andam às vezes ao lado, andam às vezes por baixo, outras vezes por cima. Estudos da Sociedade Espanhola de Medicina Interna não têm propriamente este perfil. Estudos pósteres ou comunicações já apresentadas individualmente por alguns serviços, nomeadamente o de Portimão, no último Congresso da Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Um panorama do que é a diabetes nos hospitais em França, mas não sabíamos exatamente o que é. Este é o panorama que nos vem retratado no Observatório. O aumento do internamento de doentes com diagnóstico secundário de diabetes tem vindo a aumentar progressivamente, mas os com diagnóstico exclusivo de diabetes também, mas não da mesma maneira. De facto, isto é um crescimento exponencial, são dados extraídos exclusivamente do Observatório, um pouco contraditórios com alguns dados em números absolutos, mas existe. A diferença é basicamente o que encontrou o Observatório, são doenças do aparelho circulatório, mais ou menos estável, e isto é retirado em números absolutos, um aumento um pouco dos motivos de internamento por doenças endócrinas, estão aqui dentro provavelmente a diabetes, mas a demora média é maior com diabéticos internados por estas causas. A demora média é 10,4, ainda dados do Observatório, no Serviço Nacional de Saúde a demora média é de 7,7 no global do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, os diabéticos têm uma demora média maior. Mas custam muito dinheiro, custam 500 milhões de euros. E isto são dados do Observatório. E isto é muito dinheiro, ou seja, dados extraídos por GDHs, aqueles onde vem o GDH 250 ou a diabetes, custam 500 milhões de euros aproximadamente. A Sociedade Espanhola de Medicina Interna fez durante uma semana 2 estudos, o MIDIA 1 e o MIDIA 2. O objetivo não era exatamente o mesmo que o nosso, era avaliar o que é que as recomendações terapêuticas tinham realizado ou tinham produzido durante o internamento, mas como fizeram colheita de dados, e a colheita de dados era para um período mais longo, como fizeram colheita de dados, aproveitaram e retiraram dados que não eram o objetivo do estudo. De qualquer das formas, a prevalência era de 1 em cada 5 doentes era diabético nos serviços de medicina. Embora haja aqui uma alternância de idades, mas de qualquer das formas a prevalência era grande. Um estudo recentemente publicado no Diabetes Care vem chamar a atenção que
provavelmente os doentes com hemoglobina A1 mais altas têm mais tempo de internamento e a demora média também é maior, são mais complexos do que a maioria dos doentes que não têm diabetes. O estudo francês também vem chamar a atenção que os idosos têm uma problemática mais grave no que toca a diabetes. Os números não são coincidentes, quer com o do diabetes, quer com o estudo dos hospitais em Espanha. Um estudo australiano que estuda doentes internados com mais de 45 anos, vem também chamar a atenção, e é um estudo com um coorte muito grande, vem chamar a atenção para a problemática da diabetes no internamento e com a complexidade que isto tem. E, recentemente, o grupo da doutora Belisárias publica um póster no Congresso de Diabetes, recentemente realizado em março, em que a prevalência anda à volta dos 20 e tal % e chama a atenção que a demora média também é maior, que a média de idades é grande, isto é um póster apresentado no recente Congresso de Diabetes. Curiosamente, a semana passada sai publicado no British Medical Journal um grande trabalho da Fundação Gulbenkian, da APDP e do Hospital Polivalente sobre o internamento de pneumonias em Portugal dos anos 2008 a 2011. É um vastíssimo trabalho, publicado muito recentemente, e que tem como autores M. Martins e o Dr. Boavida e o grupo do Hospital Polivalente. Muito bem, o que é que a gente tentou fazer? Uma amostra transversal num dia de doentes hospitalizados do Serviço de Medicina Interna. O perfil e a prevalência, mas sobretudo o perfil. Participaram neste dia transversal 31 serviços de medicina interna do país. Porquê é que fizemos isto? Porque queríamos olhar lá para dentro, saber o que era, todos os que falávamos uns com os outros, sabíamos que eram muitos. É ou não a diabetes uma coisa importante nos serviços de medicina interna? É ou não a diabetes, tem ou não a diabetes, ou os doentes diabéticos têm uma prevalência grande ou não nos serviços de medicina interna? No fundo, confrontarmos também com outras realidades, com outros estudos, com outras patologias. São os doentes diabéticos, aqueles que vêm da medicina geral e familiar, são os mesmos? Também são internados os das nossas consultas ou são só os que vêm da rua? Vamos fazer este programa assim. A doutora Joana vai apresentar a base de dados que lançámos aos serviços de medicina interna e as limitações que tivemos. A doutora Conceição Escariga apresentar os resultados do estudo. A doutora Rita Nortares e a doutora Paula Lopes vão apresentar as conclusões. E vamos fazê-lo de seguida. Muito obrigado, doutora Joana. Somos todos, nenhum hospital, somos do Núcleo de Estudos de Diabetes da Sociedade de Medicina Interna. Ok. Ora, bom dia. Então, a mim vai-me caber apresentar só a base de dados, antes de passarmos aos resultados. Aqui está uma listagem dos serviços de medicina que responderam, dos convidados responderam 31, com a maior prevalência na área de Lisboa, hospitais desde o Norte, Centro, Sul e um dos hospitais da região autónoma dos Açores. Temos aqui a distribuição geográfica, como podem ver, e aqui a lista dos 126 colegas que participaram no estudo. A base de dados era enviada para um coordenador desse hospital e depois os dados eram trabalhados por estes 126 colegas que participaram. A base de dados foi feita em formato Excel, era simples de preencher, fácil. Em hospitais com maior número de doentes, não era necessário entregar imediatamente, havia tempo para preencher a base de dados. Tínhamos 5 parâmetros. O primeiro, mais simples, identificar o serviço e o número de camas de medicina interna. E depois começava então os dados que pedíamos. Começámos por caracterizar os dados epidemiológicos dessa população, começando pelo sexo, idade, depois o grau de dependência de terceiros, em que tínhamos a opção, a pessoa só precisava de escolher muito dependente, pouco ou não dependente, não precisava de escrever, tinha as setinhas com as várias opções, que facilitava o preenchimento. A escala de fragilidade de Edmonton, quando essa existia nos hospitais. Depois, peço desculpa, a proveniência se vem do domicílio, do lar, de cuidados continuados, o seguimento prévio, se em consulta de medicina geral familiar, se em medicina interna ou sem seguimento prévio, e a data de internamento.
Depois, em relação aos dados clínicos, nós, o primeiro item, peço desculpa que eu sei que penso que não se vê muito bem, mas quem teve contato com a base de dados penso que tenha a percepção que era rápida e fácil de preencher. Esta parte referia-se ao motivo de internamento principal, o motivo dividido por aparelhos e sistemas, cardiovascular, renal, hepático, infeccioso, em que só se tinha que escolher nesta fase qual o motivo de internamento. Depois procurávamos adicionar as comorbilidades, nomeadamente hipertensão, índice de massa corporal, tabagismo, dislipidemia, só escolher sim ou não. E depois, entretanto, tínhamos também o tipo de diabetes, tipo 1, tipo 2, outra, o tempo de evolução da doença e o controle metabólico prévio, nomeadamente o nível de hemoglobina A1C, que se não fosse presente nesse internamento, podia ser no ano anterior. Depois isso foi explicado aos colegas que se surgissem dúvidas. No motivo de internamento, depois tínhamos que especificar melhor, com a opção só sim ou não, dentro de cada órgão e sistema, nomeadamente, por exemplo, cardiovascular, se havia insuficiência cardíaca, cardiopatia isquémica, respiratória, se havia pneumonia, DPOC, enfim, todas estas hipóteses para podermos trabalhar melhor os dados. Depois, na terapêutica, dividimos na terapêutica de ambulatório, antes do internamento, e na terapêutica que os doentes fizeram nesse internamento. Estão todas as classes de fármacos representados, tínhamos só que escolher, não podíamos não preencher, sim ou não, sulfonilureias, metformina, carbose, glitazonas, por aí fora, insulinas, e que tipo de insulina, análogos ou outras, e no internamento, que tratamento fizeram no internamento, se antidiabéticos orais ou se esquemas de insulina. Se não fizeram nenhuma, punha só não, e nós assim conseguiríamos também tirar as conclusões. Em relação às limitações, obviamente que isto sendo um estudo transversal num só dia, foi no dia 15 de março, no período das 10 ao meio-dia, tem as limitações inerentes por ser só naquele momento. Nós também não conseguimos saber o que aconteceu a esses doentes, a evolução e o outcome desse internamento, só temos aquele dia. Os registros são diferentes nos diferentes hospitais, os médicos, isto foi feito à distância, claro que há subjetividade, há alguns vieses causados por o fato de serem assim em muitos hospitais, e depois também alguns parâmetros nós não conseguimos avaliar, um deles porque não especificámos bem na base de dados, nomeadamente se havia lesão de órgão-alvo, sim ou não, mas depois não dava para especificar qual. Que é uma limitação deste estudo, e também alguns parâmetros não havia registros e não foi possível preencher. Sendo assim, agora passo a palavra à doutora Conceição Escari, que vai falar então dos resultados do estudo. Muito obrigada. Então, a nossa amostra consistiu numa população de 839 doentes, num total de 2.694 doentes hospitalizados nesse dia, nos 31 serviços incluídos e no dia 15 de março, como já referimos, das 10 ao meio-dia. Temos uma prevalência total de 31,14% de doentes diabéticos. Estes doentes, 55% eram de género feminino, a idade variou entre os 21 e os 102 anos, com uma média de idade de 77 anos e uma mediana de 79. 40%, portanto, quase metade dos doentes eram independentes e pronto. A escala de fragilidade de Edmonton, como a Joana referiu, foi só avaliada em 99 doentes, portanto, só nos serviços onde esta era aplicada regularmente, e a média foi de 10, que dá uma fragilidade moderada. A grande maioria vem do domicílio, portanto, 83%, apenas uma pequena parcela da rede de cuidados continuados e 15% de lar. Em média, no dia da análise, estavam internados há 13 dias e 66% mantinha seguimento apenas no médico de família. Da avaliação dos fatores de risco cardiovascular, destaca-se que a grande maioria apresentava pelo menos uma comorbilidade e da qual se destaca a hipertensão, que 725 e 839 acho que é bastante relevante, e apenas 6% não tinham qualquer fator conhecido. 96% dos doentes eram diabéticos tipo 2, 2% tipo 1 e os restantes com outros tipos de diabetes. Relativamente ao tempo de evolução,
Infelizmente, em 41% dos doentes não foi possível definir o tempo de evolução, não estava registado, mas em 34%, uma grande parcela, uma diabetes com uma evolução de menos de 10 anos e uma parcela pequenina de 3%, menos de 1 ano de evolução, e uma parcela serão casos inaugurais neste internamento. Cerca de metade dos doentes não tinham qualquer lesão de órgão-alvo conhecida, pelo menos descrita, e relativamente ao controle metabólico prévio, só era conhecido também 610 doentes da amostra final, dos 839, e a 1C média destes doentes foi de 7,5%. A mediana estava nos 7% e com variante entre 4,3% e 17,2%. 30% dos doentes da amostra que tinha A1C conhecida tinha A1Cs acima dos 8. Relativamente à distribuição de idade e à A1C média por faixa etária, chegámos a algumas conclusões. A principal, que os doentes mais idosos, pelo menos nesta amostra, apresentavam um melhor controle metabólico, também era a amostra maior, aqui dos 71 anos aos 90 anos, era onde tínhamos mais doentes, efetivamente, mas tinham A1Cs médias de 7,3, abaixo da média da população total. Nos mais jovens, curiosamente, apesar de ser uma amostra mais pequenina, eram menos doentes, mas tinham A1Cs que nos fazem pensar um bocadinho. Aqui nos 21 aos 30, 11,9 e 10,9 dos 41 aos 50. Relativamente a estes, na primeira faixa etária eram apenas 4 doentes, diabéticos tipo 1, mas já conhecida, nenhum deles inaugural, e internados por cetoacidose diabética. E na faixa etária dos 41 aos 50 eram 12 doentes e 3 tinham diagnóstico inaugural. E como já falei, esta população dos doentes mais idosos bem controlados também nos fez pensar, e fomos ver a terapêutica que eles estavam a fazer, e quase metade, 45%, estavam sob terapêutica hipoglicemiante, quer sulfonilureias, quer insulina. Relativamente ao motivo de internamento, a patologia respiratória e cardiovascular são as que se destacam mais. A respiratória em primeiro lugar, 29% dos doentes, e cardiovascular 27%. Também destacamos aqui a patologia endocrinológica, claro, em que era o motivo de internamento de 31 doentes. Destes 31, 30 tiveram o motivo principal, a complicação aguda de diabetes, portanto, correspondem a 3,6% da amostra. Da análise depois dos diagnósticos principal e secundários, destacam-se a pneumonia, lá está, como a principal, em 27% dos doentes, seguida da insuficiência cardíaca e da doença renal crónica. Relativamente à terapêutica, a terapêutica de ambulatório mais frequente foi a metformina, 54% dos doentes, em associação ou não, seguida dos inibidores da DPP-4, em 37% dos doentes. 31% estavam sob insulinoterapia, a maioria deles com análogos de insulina. Relativamente ao internamento, 68% tinham um esquema de insulina basal prescrito, em associação com outra medicação ou não, e a maioria tinha apenas então a insulina basal, 53% dos doentes. Outros 3% tinham só antidiabéticos orais prescritos, e outros tinham antidiabéticos orais em associação com a insulina basal, 2%. 4% não tinham qualquer terapêutica prescrita, e 23% tinham apenas um esquema de protocolo slide scale sem insulina basal de base prescrita. Depois, analisando por regiões alguns dados, portanto, a região norte, verificámos que tinha a maior prevalência de doentes diabéticos relativamente às outras regiões analisadas, tinha uma prevalência de 38,7%, que foge um bocadinho à média total, que era 31%. Portanto, num universo de 478 doentes, 185 eram diabéticos, em que a patologia respiratória, mais uma vez, é mais frequente, 31%, e seguida da infecciosa, aqui 26%. E a A1C média é um bocadinho mais baixa que a média geral, é 7,1%. Na região centro, a média já se aproxima um bocadinho mais da global, o universo é um bocadinho mais pequeno, tem 388 doentes e 103 eram diabéticos, e a patologia respiratória, mais uma vez, é destacada aqui em 43% dos doentes. A média aproxima-se mais da média geral, tem 7,4 de média da A1C, no entanto, havia menos registros relativamente às outras regiões, em apenas 58% dos doentes é que havia registro da A1C.
Na região de Lisboa, Vale do Tejo era a amostra maior, tinha um universo de 1.294 doentes, foram mais hospitais a participar, com 387 diabéticos, uma prevalência de doentes diabéticos de 29,9%. A patologia cardiovascular aqui destaca-se em 31% e seguida da respiratória de 22%. A A1C média foi um bocadinho superior à média geral, com 7,8% aqui. Relativamente ao Sul, também uma prevalência de 28,9%, no universo de 504 doentes, 146 diabéticos. Aqui destaca-se também a patologia cardiovascular em 31%, seguida da respiratória. E a média é igual à média geral, 7,5%. As Ilhas foi apenas representada pelo Hospital da Horta, no Faial, tem uma prevalência pequenina, mas a população era pequenina também, tinha 30 doentes, 8 diabéticos, 26,7% e a patologia respiratória foi a mais frequente. No entanto, a A1C média é inferior, tem 6,7%. E agora as conclusões pela doutora Rita. Então, as conclusões do nosso trabalho. O Diamante é, assim, o primeiro estudo epidemiológico transversal de doentes diabéticos internados nos serviços de medicina interna em Portugal. Foram incluídos neste estudo 31 serviços, 839 doentes diabéticos, o que corresponde a uma taxa de prevalência de 31%. A distribuição por sexos foi semelhante e a idade média foi de 77 anos. Em 83% dos casos eram provenientes do domicílio e 40% eram autónomos. Em apenas 26% eram seguidos em consulta de especialidade e 7%, uma percentagem ainda importante, não tinham qualquer seguimento. Em média estavam internados há 13 dias e parece já de acordo com uma demora média superior que é expectável nos internamentos dos doentes diabéticos quando comparados com doentes não diabéticos. A grande maioria dos doentes apresenta outros fatores de risco concomitantes, os mais frequentes a hipertensão, a dislipidemia e a obesidade. Apenas 21% dos doentes tinha mais de 10 anos de diagnóstico e é de destacar a ausência de dados sobre este parâmetro em cerca de 41% de doentes, portanto, uma falha dos nossos registros. Metade dos doentes não apresentava lesão de órgão-alvo conhecida e neste estudo não foi possível discriminar o tipo de lesão de órgão-alvo mais frequente. Foi apurada a hemoglobina A1C em 72% dos doentes. Esta média, a média da hemoglobina A1C, foi calculada em 7,51%, sendo que 30% tinham uma A1C superior a 8%. Relativamente à análise dos diferentes grupos etários, os doentes com idades compreendidas entre os 70 e os 90 anos eram os que apresentavam a hemoglobina A1C mais baixa, 7,3%. 45,3% destes doentes estavam medicados com sulfonilureias ou com insulinas. Doentes com idades entre os 21 e os 30 anos e entre os 41 e os 50 anos são os que apresentam pior controle metabólico, hemoglobinas glicadas de 19,9 e de 10,9 respectivamente. Apesar de uma amostra reduzida, estes dados refletem um mau controle metabólico nos doentes com idades jovens. Nos doentes com idades compreendidas entre os 51 e os 60 anos, registou-se também um controle metabólico insuficiente com uma glicada de 8%. A patologia respiratória foi mais prevalente nos doentes diabéticos internados, correspondendo a 29% dos casos, com destaque para a pneumonia, e para isto provavelmente contribuiu a época do ano em que nós fizemos a análise, que foi dia 15 de março. Em segundo lugar está a patologia cardiovascular, com 27%, sendo a insuficiência cardíaca a mais prevalente. No que diz respeito à terapêutica de ambulatório, mais de metade dos doentes estavam medicados com metformina, quer isoladamente ou em associação. Neste grupo, destaca-se a percentagem de doentes medicados com inibidores da DPP-4, 37%, comparativamente com os insulinotratados, que eram apenas de 31%, e na sua maioria que estavam a fazer análogos de insulina. Durante o internamento, 86% estão medicados com insulina, e dos quais 23% apenas com slide scales. Da análise das diversas regiões do país, na região norte verificou-se uma maior taxa de prevalência de doentes diabéticos internados nos serviços de medicina, atingindo os 38,7%. A patologia cardiovascular foi a mais prevalente nas regiões de Lisboa, Vale do Tejo e Sul, alcançando os 31%, ficando a patologia respiratória em segundo lugar. A avaliação do controle metabólico se mostrou semelhante em todas as regiões do país, encontrando-se abaixo de 7% apenas no Faial. Bom, e estamos quase a terminar a nossa apresentação. Eu vou deixar apenas algumas mensagens. Vamos refletir sobre estas conclusões, mas algumas mensagens que eu acho que são importantes nós levarmos.
A taxa de internamento dos doentes diabéticos foi de 31,14% no estudo que nós efetuámos e foi muito superior, foi praticamente o dobro dos valores apresentados pelo Observatório Nacional de Diabetes. Deixarmos uma especial atenção à prevalência da patologia respiratória como motivo de internamento nos doentes diabéticos. Aí talvez pensarmos o que é que poderemos fazer, talvez reforçarmos um bocadinho as nossas medidas preventivas, reforçarmos a vacinação, incentivarmos a cessação tabágica. Um maior rigor no registro clínico, nomeadamente no tempo de evolução da doença e na lesão do órgão-alvo. Isto foi um dos limites que nós encontramos na recolha dos dados, um dos dados que, de facto, foi difícil tirarmos algumas conclusões, porque 40% dos nossos doentes não tinham este dado. A importância da hemoglobina A1C no doente internado na caracterização do seu controle metabólico. Cerca de 30% dos nossos doentes também não tinham este dado registado no processo clínico e isto é essencial não só para avaliarmos este controle metabólico a título de internamento, mas depois também para orientarmos uma alta adequadamente. Destaque para a necessidade da melhoria do rastreio e diagnóstico precoce e controle metabólico nos doentes jovens. Salientarmos também o risco acrescido da hipoglicemia nos doentes acima dos 70 anos, aquele grupo que nós vimos, quase 50% dos quais tinham terapêutica hipoglicemiante e apresentavam hemoglobinas A1C relativamente baixas. Necessidade de implementação das recomendações da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e da Sociedade Portuguesa de Diabetes no tratamento do doente diabético internado. Este é o nosso slide das referências, são poucas, como vocês podem ver, mas também algo que nós já referimos ao longo da apresentação, não temos muitos dados, não há muitos estudos semelhantes, foram estes que nós nos valemos e foi com estes que nós conseguimos fazer alguma comparação e elaboração também do nosso estudo. Deixarmos um agradecimento, não é possível fazer agradecimentos individuais a todos os que participaram, mas um agradecimento ao Núcleo de Estudos da Diabetes Mellitus da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna pelo apoio neste estudo, a todos os participantes, que foram muitos, ao João Mendes, o informático do Hospital Garcia de Horta, pelo apoio que nos deu em termos gráficos, e ao Artur Simões, o esposo da Joana, que nos apoiou imenso na elaboração da base de dados. Um agradecimento também especial ao Dr. Estevão Papo, mentor deste estudo, o apoio que nos deu em todos estes momentos, alguns momentos de aflição, por este apoio especial.